Imagina você acordar no meio da selva amazônica, num silêncio que chega a ser ensurdecedor, e perceber que algo que deveria estar pastando tranquilamente perto do rio simplesmente sumiu. Não foi roubo, não foi fuga, foi algo muito mais primitivo e assustador. Hoje eu vou te contar a história real daquela que é a verdadeira rainha das sombras na nossa floresta, uma criatura que desafia a lógica, o tamanho e a sua coragem. Estamos falando de uma sucuri, uma gigante de proporções bíblicas que não apenas caçou, mas engoliu um bezerro inteiro diante dos olhos assustados de quem vivia na região. Antes de a gente mergulhar nessa história de arrepiar, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal, porque se você curte segredos mais bizarros e perigosos da natureza, você está no lugar certo e não vai querer perder o próximo vídeo que eu já estou preparando. A Amazônia não perdoa. E o que eu vou te mostrar agora é a prova irrefutável de que, lá embaixo da água, a gente não é o topo da cadeia alimentar. A história aconteceu numa comunidade isolada, onde o rio é a única via de acesso e a mata fechada é o quintal de casa. O dono do bicho, seu João, um homem criado na lida e acostumado com as armadilhas da floresta, relatou algo que até para os biólogos mais experientes parece difícil de engolir sem provas. O bezerro, com cerca de 60 quilos, sumiu na beira da água no final de uma tarde quente. A busca começou quase imediatamente, porque ali, no interior, cada animal é uma riqueza, um investimento de meses. Quando eles encontraram a serpente, não foi uma caçada, foi um choque de realidade. A bicha estava lá, exausta, com o corpo completamente deformado, ostentando um calombo que não deixava margem para dúvidas. A sucuri, uma fêmea que passava facilmente dos 7 metros de comprimento, estava imóvel, processando aquela refeição pesada. Mano, você precisa visualizar a cena. A cobra parecia um tronco de árvore inchado, com a pele esticada a tal ponto que as escamas brilhavam de uma forma quase artificial. Aquilo não era um documentário de televisão, era o sangue da vida real escorrendo pelo leito do rio. Muita gente me pergunta se isso é possível, se uma cobra realmente consegue engolir um animal desse porte sem explodir ou se sufocar. E a resposta curta é sim, mas a logística por trás desse banquete é o que é realmente bizarro. A sucuri não mastiga, ela não tem dentes para triturar carne ou ossos como um leão ou uma onça. Ela é uma máquina de compressão. O bote acontece em milissegundos. Quando o bezerro se aproximou para beber água, a serpente, que estava camuflada na lama e na vegetação aquática, disparou como uma mola. O ataque é silencioso. Ela não avisa, ela não faz barulho, ela simplesmente envolve o alvo. A pressão que as sucuris exercem é capaz de quebrar costelas e impedir que o fluxo sanguíneo chegue ao coração e ao cérebro da vítima em questão de segundos. E aí entra a parte que muita gente não entende, o processo de ingestão. Ela não engole de qualquer jeito. Ela começa pela cabeça, sempre pela cabeça, e usa uma mandíbula que é separada por ligamentos flexíveis, permitindo que a boca se abra muito além do tamanho da própria cabeça. Enquanto a cobra engole, ela precisa continuar respirando. Como o bezerro trava a garganta dela, a serpente projeta a glote para fora da boca, um pouco acima da presa, para conseguir puxar fôlego enquanto o resto do corpo trabalha no movimento peristáltico para empurrar o jantar para o estômago. É um processo lento, pode levar horas, às vezes um dia inteiro. Imagina o esforço mecânico disso. É como se você tentasse enfiar uma melancia inteira por um canudo, mas com muita força muscular aplicada. Seu João me contou que, quando eles chegaram perto da cobra, ela não tentou fugir. Ela não podia. O peso do bezerro no estômago a deixava vulnerável, pesada e inerte. Ela estava num estado de torpor, concentrada apenas em digerir aquele banquete que, por sinal, vai garantir que ela não precise caçar novamente por semanas ou até meses. É assim que funciona a biologia desses predadores extremos, eles economizam energia ao máximo. Mas vamos falar do que acontece se você encontrar uma dessas na água? Muita gente romantiza a Amazônia, acha que é só foto bonita, mas o risco é real. Uma sucuri desse tamanho não vê um humano como um monstro, ela vê como uma fonte de proteína lenta e vulnerável. Se você estiver nadando e ela decidir que você é o alvo, as chances de sobrevivência são quase nulas se você estiver sozinho e sem ajuda imediata. A força de uma sucuri de 7 metros é superior à força de muitos homens adultos puxando juntos.
Não tem briga. Não tem luta corporal de filme de ação. É uma sentença de compressão. E o que mais me fascina, e ao mesmo tempo me assusta, é a inteligência desses animais. Elas não caçam por maldade, elas caçam por necessidade, mas elas são estrategistas. Elas aprendem os hábitos dos animais que frequentam a beira do rio. Elas sabem exatamente onde se posicionar. Se você está curtindo conhecer esses detalhes sobre a maior serpente das Américas, já comenta aqui embaixo. Você teria coragem de entrar num rio onde sabe que existe uma sucuri de 7 metros? Eu, sinceramente, passaria bem longe. E tem mais, o caso do bezerro não é um evento isolado. Na região, o desaparecimento de bezerros e até mesmo de cães de médio porte é algo que os moradores já contabilizam como risco do negócio. É a natureza selvagem cobrando seu preço. A gente construiu cidades, asfaltou estradas, mas, a alguns quilômetros floresta dentro, a lei que impera é a lei do mais forte. A sucuri, ou Eunectes murinus, como os biólogos chamam, é a soberana desse território alagado. Ela é adaptada para ser invisível. A coloração dela, com manchas escuras, funciona como um padrão de camuflagem perfeito entre a folhagem seca e a lama do fundo dos rios. Outra coisa que pouca gente sabe é sobre os sentidos da sucuri. Ela não precisa de olhos para caçar na escuridão da água barrenta da Amazônia. Ela tem sensores térmicos, pequenos orifícios em volta da boca que captam o calor corporal das presas. Ela sente a pulsação do bezerro ou de qualquer animal que se aproxime da margem, mesmo que esteja totalmente submersa. É como se ela tivesse um radar de calor embutido. Por isso, quando o bezerro chegou na beira, ele já estava marcado. A cobra já sabia que ele estava ali, sabia o tamanho dele, sabia que seria uma caçada arriscada, mas recompensadora. E quando ela deu o bote, não houve erro. O bote é preciso, é letal e, acima de tudo, é o ápice da paciência. Ela sabe esperar. Ela pode ficar horas, dias inteiros, parada, apenas esperando a oportunidade perfeita. Quando as pessoas veem fotos de sucuris gigantes na internet, muitas dizem que é montagem ou ângulo de câmera. E eu entendo o ceticismo, porque a gente se acostumou a ver animais menores. Mas, na Amazônia, a escala de tudo é maior. As árvores são mais altas, os rios são mais largos e os predadores, consequentemente, atingem tamanhos que parecem absurdos para quem vive na cidade grande. Eu já estive em lugares onde o pessoal relata cobras que derrubam pequenos barcos. Pode parecer história de pescador, mas a biologia explica. Se uma serpente de 7 metros se enrolar no casco de um bote de madeira ou alumínio, o peso e a força que ela exerce podem, sim, desequilibrar a embarcação. É um animal que não tem medo, porque ele sabe que nada ali dentro é capaz de perfurar a pele grossa e as escamas resistentes que ele possui. Voltando ao relato do seu João, o que mais me chamou a atenção foi o respeito que ele tinha pela serpente. Não era ódio, não era desejo de vingança. Era um respeito profundo, quase um medo reverente. Ele sabia que, ao invés de tentar matar a cobra, o melhor a fazer era se afastar e deixar a natureza seguir seu curso. Ele entendeu que aquela sucuri fazia parte da engrenagem da floresta. Se ela estava ali, era porque o ecossistema estava funcionando. O bezerro foi a vítima da vez, mas a serpente é o guardião invisível do rio. Essa visão de mundo é o que diferencia quem vive na natureza de quem apenas a observa pela tela do celular. A gente precisa entender que esses predadores não são monstros, eles são animais cumprindo um papel vital. Sem grandes predadores como a sucuri, as populações de outros animais sairiam de controle, causando um desequilíbrio ambiental gigantesco. Agora, imagina o trabalho que essa cobra teve para se esconder depois de comer. Ela não consegue nadar com agilidade. Ela fica boiando, muitas vezes ficando presa em troncos ou bancos de areia, esperando o processo de digestão começar de verdade. É nesse momento que ela fica mais vulnerável. Se um predador maior, ou até mesmo um humano mal-intencionado, a encontrasse ali, ela teria pouca chance de defesa. Mas a instintiva capacidade de escolha de local para esse descanso pós-refeição também é incrível. Elas buscam lugares de mata densa, áreas onde a luz do sol mal chega, onde elas podem se camuflar enquanto o ácido estomacal dissolve o bezerro, os ossos, o couro, tudo.
É uma digestão completa. Não sobra nada, absolutamente nada. A natureza não desperdiça energia. Eu quero que você pare e pense um pouco. Qual é o limite da sua curiosidade? Você gostaria de ver um vídeo com imagens reais de uma sucuri caçando? Muita gente quer, mas pouca gente aguenta. É uma cena forte, é visceral, é o ciclo da vida acontecendo sem filtros. No próximo vídeo que eu vou publicar aqui no canal, eu vou trazer um compilado com predadores da Amazônia que fazem a sucuri parecer um animal de estimação. Você vai conhecer criaturas que se escondem na lama e que, acredite, podem ser ainda mais letais que as cobras gigantes. E tem mais, vou revelar o segredo de um peixe que tem dentes capazes de cortar metal. É sério, não estou brincando. Se você gosta de fatos chocantes e quer ser um verdadeiro especialista em criaturas bizarras e reais, você não pode perder. A história dessa sucuri que engoliu o bezerro do seu João é um lembrete importante de que a nossa compreensão sobre o mundo natural é limitada. A gente vive numa bolha urbana, achando que controlamos tudo, mas basta uma incursão um pouco mais profunda na mata para perceber que somos apenas visitantes no reino desses gigantes. A natureza é implacável, é poderosa e, acima de tudo, é maravilhosa em sua capacidade de adaptação. Ter uma serpente de 7 metros vivendo perto de um assentamento humano é um lembrete constante de que a fronteira entre a nossa civilização e o selvagem é muito mais tênue do que a gente gostaria de acreditar. É fascinante, é assustador e é real. Para fechar o nosso papo de hoje, eu quero te fazer um convite. Se você chegou até aqui, é porque você realmente se interessa pelo lado selvagem do nosso planeta. Muita gente passa direto, não quer saber, mas você não. Você quer entender o que realmente acontece lá fora. Então, eu tenho uma missão para você. Comenta aqui embaixo qual animal você acha que é o maior predador da Amazônia. Será que é a sucuri mesmo, ou existe algo maior e mais escondido que a gente ainda não catalogou direito? Tem muita lenda sobre criaturas que habitam o fundo dos rios, histórias que os ribeirinhos contam há gerações e que a ciência só agora começa a investigar. Eu quero ler a sua opinião, quero saber o que você pensa. E claro, se você quiser continuar recebendo conteúdo desse nível, sem enrolação, direto ao ponto e com os fatos que vão deixar você boquiaberto, a melhor forma de apoiar o canal é se inscrevendo e ativando o sininho. Eu sempre digo que o conhecimento é a nossa melhor defesa. Quando a gente conhece o comportamento de um animal, quando a gente entende como ele caça e onde ele se esconde, a gente deixa de ser presa e passa a ser observador. O objetivo aqui é exatamente esse: abrir os seus olhos para a realidade que existe lá fora, fora da sua zona de conforto. A história do seu João e do bezerro é apenas uma entre milhares que acontecem todos os dias na vastidão da floresta. A sucuri continua lá, provavelmente já recuperada, pronta para sua próxima investida. E a floresta, essa entidade viva e pulsante, continua guardando seus segredos. Alguns a gente consegue desvendar, outros a gente apenas admira com um frio na espinha. Não se esqueça de conferir os outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa sobre tubarões, sobre animais que sobrevivem ao congelamento, sobre predadores pré-históricos que ainda caminham entre nós. O canal Curioso é a sua fonte definitiva de fatos reais que parecem ficção. Eu te vejo no próximo vídeo, onde vamos explorar o que existe de mais insano no mundo animal. E lembre-se, a natureza não avisa, ela simplesmente acontece. Esteja preparado, mantenha a curiosidade viva e nunca, em hipótese alguma, subestime o tamanho do que pode estar nadando logo abaixo da superfície. Até a próxima, e fique ligado, porque o que eu vou te mostrar a seguir vai fazer você repensar tudo o que sabia sobre a cadeia alimentar. Se você é um amante da vida selvagem, se você gosta de sentir aquele frio na espinha ao descobrir fatos que desafiam a lógica, então não saia daqui sem deixar seu like, porque o próximo conteúdo já está pronto e ele é ainda mais intenso do que este que acabamos de ver. A selva espera por você.